Sejam bem-vindos, pessoal, à nossa aula 2. Então, na verdade, nossa aula 1, parte 2, para a gente poder continuar discutindo aqui os assuntos, para você poder gabaritar as questões de matemática e raciocínio lógico do BRB. Aqui a gente começou a nossa aula 1, ela está voltada para a parte de raciocínio lógico, mas o enfoque é mais nesse ponto, justamente porque é onde a gente aposta que a banca vai pegar mais. Normalmente os candidatos aí, que a prova é de nível médio, normalmente os candidatos aí, o que cair de matemática lá, que está de acordo com o edital, o pessoal vai ter um conhecimento prévio por conta do ensino médio, então vai ter uma mínima noção. Agora, essa aula 1, ela é um divisor de águas justamente porque a maioria das pessoas não tem contato com essa parte no ensino médio. Exceto se a pessoa já se tornou concurseiro, já vem estudando para concurso, já assistiu algumas videoaulas, alguma coisa assim. Mas ainda assim, ela tem que ter noção, então, do que a banca faz, do que a banca dela vai cobrar. E é isso que a gente vai mostrar hoje. A gente vai trazer aqui, nós vimos nas aulas anteriores, então, a questão do que é proposição, como é que funciona a classificação da proposição, né? Como é que eu verifico se é ou se não é proposição. E aí, na sequência, agora nós conhecemos depois os conectivos. E agora a gente vamos aplicar um pouco em algumas questões para a gente poder arrematar esse conhecimento. Eu quero ressaltar para você que é o seguinte, essa aula de hoje, essa parte 2 aqui, essa aula 1, parte 2, é uma das coisas que a banca mais cobra na parte de lógica, tá? Então, dessa aula 1, essa aula agora aqui, essa aula parte 2, os exercícios que a gente fizer aqui, vai ser justamente o que a banca normalmente cobra bastante, ou seja, a partir daqui você pode esperar mais questões, tá bom? Então essas questões que a gente for resolver aqui hoje, tá naquele grupo de questões que normalmente a banca traz pra gente, ou seja, que tem frequência. A gente vai perceber isso pelas questões dos últimos anos aqui. Então, chama a atenção de você para treinar bem essas questões aqui. A gente tem a parte 1, né, a bateria de questões parte 1, da aula 1, parte 1, aula 1, parte 2, chama a atenção para você tentar resolver o máximo possível dessas questões lá, mas talvez tinha um item ou outro que você não conseguiu fazer que já está justamente nessa aula aqui. Essa aula aqui hoje é que ela dá uma arrematada boa para a gente poder avançar. A partir dessa aula aqui, a gente vai ter uma parte 3 dessa aula, que a gente vai conhecer os conectivos, a gente vai trabalhar com os conectivos na tabela verdade. Então a gente vai conhecer qual é a tabela verdade de cada conectivo. Esse é um outro ponto que a banca cobra bastante. Então a gente vai estudar tabela verdade, depois nós vamos estudar negações e equivalências. Aí a gente encerra essa aula 1. Então a aula 1 vai ser a maior aula de todo o nosso curso, provavelmente, porque ela tem mais detalhes e eu quero você muito bem preparado para essa prova, tá bom? Então bora avançar, né? Bora parar de conversa aí, bora avançar para poder entender como é que essa prova, então, ela pode aparecer para a gente. Primeira coisa, vamos relembrar aqui, a gente então andou verificando alguns conectivos, eu só quero refrescar a memória aqui com vocês. Então nós temos aqui, ó, a conjunção, tá? Conjunção, ela é representada, então, por exemplo, se eu tiver uma proposição A e uma proposição B, ela vai ser representada por esse símbolo aqui, ó, é como se fosse o circunflexo. Isso é equivalente a quê, né? Esse símbolo aqui, ó, ele é equivalente na leitura ao E, tá? Então é assim, fulano vai jogar bola e fulana gosta de assistir filme. Então esse E que interliga duas proposições, esse E, ele é representado de maneira simbólica na linguagem lógica por esse acento aqui que lembra um circunflexo aí, tá bom? Tem questões que gostam de sacanear com você e pode colocar o mais, tá? Ou então ela pode colocar o porém. Então fique ligado, mas o que mais cai é o E, tá? Então falou assim, ó, João foi trabalhar e Maria foi andar de bicicleta, tá? Então assim, só para observar, eu tenho uma proposição que é a do João e uma proposição que é da Maria. São duas proposições simples. Elas são interligadas, formando uma proposição composta por esse conectivo E, quando eu coloco isso na frase, tá? Então eu poderia colocar bem assim, a bola foi chutada e bateu na trave, mas entrou no gol, tá? Isso é equivalente a falar que a bola foi chutada e entrou no gol, tá? E a bola entrou no gol. Então é o E, tá? Conectivo E, conjunção.
É bastante cobrado, tá? Aí a gente tem a disjunção. A disjunção nós temos dois tipos. Nós temos a disjunção simples ou inclusiva. Inclusiva. Então a inclusiva, pessoal, é essa aqui, ó, que é como se fosse o contrário da conjunção, ela é para cima, tá? Isso aqui seria o ou, tá? O ou. Então é assim, João foi trabalhar ou João ficou em casa, certo? João foi trabalhar ou José foi dirigir o carro. Então eu tenho o ou. Apareceu o ou, o símbolo que eu troco na hora de converter para a linguagem lógica é esse símbolo aqui, que é como se fosse um Vzinho, tá bom? Aí eu tenho a exclusiva, tá? A exclusiva, a disjunção exclusiva, ela vai ser o seguinte, a exclusiva, ela vai ser o mesmo símbolo, só que ela vai ter um tracinho embaixo, tá? E aí, quem é que representa ela aqui, né? Por extenso, vai ser o ou, tá? Ou. Então, se aparecer dois ou na frase, tá? Vai ser a disjunção exclusiva. Então, vai ser mais ou menos assim, ó. Ou João vai jogar bola, ou João vai trabalhar. Porque qual que é a diferença da inclusiva para a exclusiva? A exclusiva, obrigatoriamente, o cara só vai fazer um dos dois, tá? Na inclusiva, se ele fizer os dois, ótimo. Se fizer só a primeira informação, ótimo. E não fizer a segunda. Se fizer só a segunda e não fizer a primeira, ótimo. Basta atender um dos casos. A exclusiva, obrigatoriamente, tem que atender um dos casos, tá? Então, essa é a diferença. Aí nós temos, então, a implicação lógica ou condicional, que é o nome mais comum. Condicional. A condicional é o seguinte, vai ser aqui, ó. Vai ter essa setinha para frente. Então, ó. Se A, então B. Então, a leitura aqui que a gente faz é se, então, certo? Então, se tal coisa acontece, né? Se fizer tal coisa, então tal coisa acontece. É mais ou menos essa ideia. Então, apareceu o se, então. Fique ligado que a gente vai traduzir isso para a linguagem lógica e colocar essa setinha aqui, ó. É o conectivo mais cobrado por todas as bancas, tá? É o mais cobrado. Isso aí a gente tem que ficar ligado nele, tá bom? A questão da dupla implicação, tá? Dupla implicação ou bicondicional, que é o nome mais comum. Bicondicional. Condicional. Se a condicional, a setinha vai para frente, só tem uma direção, na bicondicional ela vai ter duas direções. Ela pode ser para frente, pode ser para trás, tá? Então aqui, ó, a bicondicional, eu tenho então a ida e a volta, tá? Então pode ser a informação tanto indo quanto voltando. Então, como é que isso aparece normalmente por extenso? Se e somente se, tá? Ou se e somente se. É o que vai aparecer lá. Ok? Então, normalmente vai aparecer assim, se fulano, fulano vai fazer isso, se somente se acontecer isso. Então, é a bicondicional, tá? Qual é a mais cobrada? Pessoal, mais cobrada aqui é a condicional e a conjunção. Normalmente as bancas, independente da banca, elas adoram, mas a banca IADES, a banca do seu concurso, ela é apaixonada por essas duas aqui, tá? Que eu estou grifando. Ela cobra as outras? Pode cobrar, logicamente. Mas assim, historicamente ela aparece, ela traz muito mais essas duas aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, vamos entender mais ou menos como é que é. Eu vou colocar uma bateria de questões aqui gerais para a gente dar uma aquecida. E aí eu já venho com baterias de questões da nossa banca, tá? Então aqui, ó, é de outra banca, é da OCP. Sendo P a proposição júnior é alto. Então, ó, júnior é alto vai ser representado pela proposição P. Se e que, né, proposição que vai ser representada vai representar essa informação aqui, ó. Tá? Então a informação que é a que Ricardo é baixo. A informação P é que Júnior é alto, tá bom? Podemos dizer então que a proposição P se e somente se que, então P se e somente se que, traduzido para a linguagem lógica, né, ou a linguagem corrente então aqui ele pôs na linguagem lógica, ele quer na linguagem corrente, ele quer na língua portuguesa. Essa simbologia aqui, sabendo que
essa informação P é isso e essa informação Q é isso, traduzido para a linguagem corrente, se tornaria qual informação das alternativas? Gente, é só lembrar aqui, ó, é só você substituir. Essa informação P está dizendo que Júnior é alto. Então aqui, ó, alto, tá? Júnior é alto. E essa informação Q está falando que o Ricardo, né, o Ricardo é baixo, tá? Então, beleza. Júnior é alto, Ricardo é baixo. Aí, quando eu acrescento o conectivo aqui no meio, esse conectivo, qual é a leitura que a gente faz? Se e somente se. Então, é assim, ó. Júnior é alto, se e somente se, Ricardo é baixo, tá? Aonde tem essa informação? Bem, tem que ter Júnior e Ricardo, ó. Júnior e Ricardo, beleza, mas aqui usou ou, não serve. Ricardo e Júnior não serve porque está fora da ordem. Se e se, ó, se, então, se, então, não é o conectivo que a questão trouxe para nós, tá? Esse conectivo que esses dois itens trouxe aqui é a implicação. Então, não é esse cara aqui. Eu preciso das duas setinhas, né, da informação das duas setinhas. Então, ó, se e somente se, aqui, ó, Júnior é alto, se e somente se, Ricardo é baixo. Então, tá aqui, ó, essa é a informação que a gente queria. Então, vai ser muito comum a banca ela apresentar a linguagem lógica para você enxergar o que é isso na língua portuguesa, na linguagem corrente, ou o contrário, ela vai te dar nessa linguagem aqui corrente e vai pedir para você transformar na linguagem lógica. As questões, a maioria vai vir nesse sentido, ok? Então eu quero você treinando bastante essas questões aí para você conseguir pegar a ideia de transformar da linguagem lógica para corrente, da corrente para lógica. As bancas adoram isso aí, e a banca IADES com toda a força, tá? Então aqui fizemos a questãozinha letra E. Avançando, olha o que nós temos aqui. Se P, sendo P a proposição Juliana gosta de matemática, e que a proposição, então, Nayara gosta de física, né? Aí ele colocou assim, assinale a alternativa que corresponde à seguinte proposição em linguagem simbólica, ou seja, ele quer a linguagem lógica. Então é assim, ó, se Nayara, então ele trouxe aqui, Nayara gosta de física, então Juliana gosta de matemática. Então é isso que ele pediu para a gente transformar para a linguagem lógica. Perceba, pessoal, sempre tente encontrar os conectivos que nós aprendemos. Cadê o conectivo que nós aprendemos? Tá aqui, ó, se então. Esse conectivo se então, qual que é o símbolo dele? Setinha para frente. Então eu tenho que ter, em alguma das alternativas eu tenho que ter esse conectivo, setinha para frente. Se a gente olhar para as alternativas que a questão trouxe para a gente, perceba que ela ajudou demais a nossa vida, porque só tem uma opção que tem ela, tá? Só que aí você olha e fala, epa, mas parece que tá, né? Tá estranho, né? Vamos lá. Ó, tem que ter o P e o Q. Então eu tenho que analisar. Essa proposição aqui, da Nayara, é o P ou o Q? Nayara, ó, é a proposição Q. Então aqui, ó, Q. E Juliana é a proposição que o exercício mandou usar qual letra? P. Então eu estou aqui, ó, vamos traduzir para a linguagem lógica. Eu estou com a informação da Nayara, se então, informação da Juliana. Então, ó, que implicando em que, tá? Que implicando em P, tá? Então aqui, ó, que, se, somente se, P. Aonde está essa opção aqui? Se a gente for observar, ó, letra C. Tá? Item C. Então aqui não tem nem muito o que fazer, gente. É só observar, ó, que é justamente o que a questão pediu. Tá? É justamente o que a questão quis da gente. Ela quis que a gente fizesse, então, isso aqui. Ó, tá? Ela pediu para a gente fazer justamente isso aqui. Que era resolver esse detalhe aqui. Ó. Então é o item C. Tá? Tranquilo? Pegou a manha? Então, primeira coisa, você observa se ele quer para a linguagem lógica ou não. Se ele quer para a linguagem lógica, acha o conectivo. Tá? Primeira coisa que você vai olhar é o conectivo. Cadê o conectivo? Qual é? Aí você já olha nas alternativas, cadê o conectivo e conectivo correspondente àquela frase.
tá? Vamos ver mais um aqui, ó. Aqui já é uma mais puxada, mais completa, que se a questão ela for tentar caprichar, ela vai ir nessa linha aqui. Então, observe, ó. Considere as seguintes proposições simples. Então, aqui eu tenho várias proposições simples, ó. P, andar. Q, beber. R, cair. E S, dormir. Então, eu tenho várias proposições aqui, cada uma representada por uma letra aqui. Aí, ele falou bem assim, transformando a proposição corrente. Então, essa proposição aqui, ó. Essa proposição aqui, e ele quer que transforme na linguagem simbólica. Linguagem simbólica. Ele quer saber qual das alternativas vai representar essa linguagem, tá bom? Então, vamos verificar, vamos substituindo um por um. Ó, primeira coisa, eu tenho aqui um se e um então. Ok? Se eu tenho um se e um então, interligando aqui, quer dizer que eu vou ter que ter um se então nas opções aqui, ó. Mas todas elas têm, né? Todas elas têm. Então, até aí não ajuda muito pra gente, não. Agora, aqui ele falou se, né? Nesse se então, lembra que esse então ele marca, né? A parte esquerda e a parte direita. Então, ó, eu vou ter um grupo de informações aqui, vou ter a seta e vou ter o outro grupo de informações. Quem é o marcador aqui da divisória vai ser o então, tá? Tudo que tiver antes do então vai estar aqui no primeiro lugar. Quem tiver depois do então vai estar nesse segundo lugar. Então perceba, o que eu tenho aqui? Ando. Ando, eu tenho um conectivo correspondente ali, eu tenho uma letra correspondente. Ando é o quê? O andar, é o P. Então aqui eu tenho P. Beleza? Aí eu tenho bebo. Bebo é um outro, que é beber, é a letra Q. Tá? Aí eu tenho a letrinha E. A letrinha E, qual que é o conectivo da letrinha E, associado à letrinha E? É o E, né? É a conjunção. Então aqui eu tenho P e Q. Tá? Se ando e bebo, então alguma coisa vai acontecer. Então, beleza. Já coloquei aqui, ó, P e Q. Com isso, eu já consigo eliminar a letra C, já consigo eliminar a letra B, já consigo eliminar a letra E, tá? Então, sobra A e D. Veja que só fazendo essa parte eu já consigo excluir aquelas ali. Agora, do outro lado que tá estranho, né? Tá grandão, tá um monte de coisa. Vamos lá, vamos com calma. É só você localizar um por um. Então, ele falou aqui, ó, então, né? Aí, o que nós temos aqui no então? Caio, né? Então, caio, mas não durmo e não bebo. Caio, verbo cair, tá? Então, cair aqui é o R. Então, aqui nós temos o R, ó. O R. Aí nós temos o mas, né? Mas, tá? O mas, pessoal, vocês lembram qual é o conectivo que a gente usa para o mas? Ó, vamos lá, só relembrar o que é o mas? Ó, eu coloquei para vocês aqui, ó, que a banca, em regra, ela usa o E. Aqui, ó. No E ela vai usar, né, a conjunção, mas ela pode usar o mas também disfarçadamente. Então é isso que está acontecendo aqui, ó. Ela usou o E, mas esse mais ele também corresponde ao E. Então eu vou ter aqui, ó, mas, né, ó, caio, mas, tá? Aí não durmo, tá? Durmo, verbo dormir é o S, ó. Dormir é o S. Então, eu vou ter aqui, se eu durmo, é o S, como é que eu nego isso? Eu acrescento um tio, tá? Então, ó, não durmo, tá? Essa informação aqui, ó, não durmo, tá bom? O OU, qual que é o conectivo do OU, pessoal? Qual que é o conectivo do OU? É o contrário do E, então é um Vzinho assim pra cima, ó, Vzinho. E aqui, ó, bebo, eu tenho uma letra associada, o beber é a letra Q, ó. Então, eu bebo é a letra Q, mas não bebo é só acrescentar um tio. Então, não Q, tá? Então, se a gente for olhar, é assim que ficou nossa segunda parte. A gente já tinha eliminado alguns itens, então é só olhar a letra A e a letra D. A letra A, veja, ó, R, E, não S, ou não Q. É justamente o que nós temos aqui. Então, percebeu? Aqui eu só vou encaixando. Ah, que letra que é? Beleza. Qual é o conectivo? Esse. Ah, qual que é a palavra? Qual que é a proposição? É a P. Então, coloca aqui, P.
Então é só você ir associando cada palavra com seu conectivo. Ó. Então o verbo aqui, ó, beber, é a proposição que. O andar, proposição P. O E é o símbolo aqui, ó, o circunflexo. O se então você só marca ele no meio, tá? Apesar do se começar aqui, você só marca ele no meio, ok? E aí você tem que lembrar que antes do então, o que tiver fica aqui, depois do então, você coloca aqui, ó, depois mesmo a informação. Tranquilo? Então é a letra A. Essa é uma questãozinha mais puxada, que se a sua banca quiser puxar um pouco mais, ela vai trazer nesse modelo aqui, porque ela vai trazer uma coisa maior para você poder traduzir para a linguagem lógica, tá bom? Mas é tranquilo, é só você ir associando cada conectivo com a sua letra, beleza? Avançando aqui, eu tenho mais um, ó. Aqui eu tenho, considere as seguintes proposições lógicas representadas pelas letras P, Q, R e S. Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou observar, eu tenho P, a proposição P está falando que nesse país o direito é respeitado. Proposição Q está falando, o país é próspero. Proposição R, o cidadão se sente seguro. Proposição S, todos os trabalhadores têm emprego. Então nós temos essas proposições aqui. Ó. Aí ele falou bem assim, considere também que os símbolos E, né, ou, E, né, se então, e, negação, que é o não, tá? Lembra que o não pode ser assim e pode ser assim, tá? A banca CESP gosta mais desse, mas é a mesma coisa desse aqui. Representa os conectivos lógicos, e, se então, e não, tá? Respectivamente. Com base nas informações, julgue as questões seguintes. Então eu tenho essa informação para julgar se está certo ou errado. A proposição, nesse país o direito é respeitado, mas o cidadão não se sente seguro, pode ser representada simbolicamente por. Então o CESP aqui, ela já falou que essa proposição pode ser representada por essa linguagem simbólica aqui. A gente tem que conferir, né? É só conferir. Então, ó, nesse país o direito é respeitado, isso aqui é que proposição, tá? Nesse país o direito é respeitado é proposição P. Então, beleza. Aí eu vou ter que ter um conectivo na sequência. Qual é o conectivo que apareceu aqui? O mas. Pessoal, o mas, ele é representado por quem? O mas representado é o mesmo conectivo E. Então ele é representado por isso aqui, ó. Tá? E aí, pessoal, eu tenho ainda aqui, ó, mas, né, e o cidadão se sente seguro. Aqui está falando não se sente seguro, tá? É a mesma proposição. Aqui está falando, ó, essa proposição é a R, o cidadão se sente seguro. Só que como está negando, eu vou colocar uma negação, que é esse símbolo aqui, ó. Então ficaria, ó, se a proposição R é o cidadão se sente seguro, então quando eu nego, o cidadão não se sente seguro. Então aqui, ó, não R, tá? Então é justamente o que o item trouxe para a gente aqui, ó. O parênteses aqui ele não interfere, tá? O item trouxe só para enfatizar que está ali dentro, juntinho com R, essa negação, tá? Porque normalmente nós não temos dois conectivos seguidos um do outro. Um conectivo e um que altera o valor misturado. Por isso que tem o parênteses. Então o item corretíssimo, tá? Tá exatamente de acordo com o que deveria ser. Perceba então essa brincadeirinha de transformar para a linguagem lógica, jogar para a língua portuguesa, né? Mais um aqui para a gente, ó. Se o país é próspero, então todos os trabalhadores têm emprego. E aí ela pode ser traduzida para a linguagem lógica desse jeito aqui. Vamos ver. Ó, aqui ele falou, se o país é próspero, tá? O país é próspero é a proposição que. Então, ó, proposição que. Aqui, ó, o país é próspero, proposição que. Aí, todos os trabalhadores têm emprego. Qual que é a proposição? S. Então aqui, ó, todos os trabalhadores têm emprego. Proposição S. Então aqui eu tenho que e eu tenho S. Só que veja que eu tenho o conectivo se, então. O se, então, você marca no começo? Não, você marca no meio, ó. Então, se, que, então, S. Se o país é próspero, então todos os trabalhadores têm emprego. Então, ó, certinho aqui com o que o exercício falou pra gente.
Então a questão também está certa. A linguagem lógica foi colocada corretamente aqui para nós. Tá? Mais um aqui. Olha aqui. Proposição P. Pedro é rico. Q. Pedro é forte. R. É falso que Pedro é pobre ou forte. Tá? Então vamos lá. Vamos tentar verificar o que a questão quer. Ela falou bem assim, ó. Proposição R pode ser escrita de forma simbólica. Então, ó. Aqui nós temos, ó. É falso que Pedro é pobre ou forte, tá? Pessoal, primeira coisa, Pedro é pobre ou forte? Pedro é pobre e Pedro é forte, tá? O que nós temos aqui, ó? Pedro é forte. Pedro é forte. Essa parte aqui, ó. Pedro é forte. A gente tem aqui que é a proposição P, tá? Pedro é forte seria a proposição P. Então nós temos aqui, ó. Pedro é forte. Que, aliás, né? Proposição que. Pedro é forte, tá? Aí a gente tem, ó. Pedro é forte, a proposição que. Pedro é rico. É a proposição que nós temos aqui, que é a proposição P. Pedro é rico. Só que ele trouxe pra gente aqui, ó, que Pedro é pobre, tá? Bem, olha só. Essa proposição aqui, Pedro é rico, se eu nego ela, tá, ó, Pedro é rico. Se eu nego ela, o que que vira? Vira Pedro não é rico. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa de dizer que Pedro é pobre. Tá? Então, Pedro não é rico é o mesmo que dizer Pedro é pobre. Então, ó, a negação da proposição P gera isso aqui, ó. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Primeiro, eu tenho o conectivo ou, tá? Tem o conectivo ou aqui. Então, ó, Pedro é pobre ou forte. Então, aqui, ó, tem um conectivo, tá? Então, tem aqui, ó, que tem um conectivo. E o Pedro é pobre seria a negação do P, né? Seria a negação da proposição P. Então, aqui eu tenho não P ou Q, tá? Não P ou Q. Beleza. Aí, só que eu tenho essa parte aqui, ó, é falso que. É falso que, se vocês lembrarem, lá na nossa aula anterior, a gente mostrou lá, quando a gente mostrou a negação, a gente comentou lá e tal, que esse é falso que é sempre quando ocorre uma negação no parênteses. Então aqui, ó, quando eu nego fora do parênteses, eu estou dizendo que é falso que tudo que está no parênteses. Tá? Então é falso que as coisas que estão aqui dentro, ou seja, o resultado do valor lógico que está aqui dentro. Então, ó, dentro do parênteses eu tenho não P e Q, tá? Porque assim, ó, P é Pedro é rico, mas quando eu nego fica Pedro é pobre. Ou, conectivo ou, e aqui forte, tá? Que Pedro é forte. Pedro é pobre, Pedro é forte, tá? Ele economizou aqui, tá? Ele repetiu, colocou o Pedro só uma vez, mas tanto faz. Você pode colocar duas vezes ou uma vez só, mas com conectivo dando a ideia de que esse Pedro tá levando nos dois casos. Aí aqui, ó, se a gente for observar, então eu tenho não, negação, parênteses, negação de P e Q. Isso vai dar qual opção, gente? Isso vai dar qual alternativa pra gente aí? A gente vai ter a letra A, né? Letra A, então seria a correta aqui, ó. Negação, negação de P ou Q. É justamente o que nós temos. Porque a última, a proposição Q, ela não foi alterada. Ele continuou falando que ele é forte. Então esse Q aqui, ó, ele não é alterado, ele continua normal, tá? Com isso, eu poderia excluir essa aqui. Aí, o conectivo é o OU, então só poderia ser A ou B, o conectivo OU, porque as de baixo tem outros conectivos, a de baixo teria outros conectivos, as restantes. Então é letra A mesmo, tá? Avançando aqui, agora já da banca IADES, a gente vai pegar uma bateria de questões agora da IADES. A IADES, em 2019, ou seja, esse ano, já cobrou recentemente a seguinte proposição. A seguinte questão, né? P. Ricardo é arquiteto. Q. Fernando é acriano.
tá? Então são duas informações, duas proposições simples. Aí ele trouxe aqui, ó, Ricardo não é arquiteto e Fernando é acriano. O que ele está dizendo aqui para a gente? Ele trouxe as duas proposições, montando uma proposição composta. Ele pegou aquelas duas informações lá de proposições simples e montou uma composta, ligadas por um conectivo. Então aqui o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, localizar as proposições e o conectivo. A proposição Fernando é acriano é a proposição que, tá? Proposição que. Ricardo é arquiteto é a proposição P. Só que perceba que está com a negação. Então eu vou acrescentar aqui negação, tá? Negação de P. Então, ó, Ricardo é arquiteto. Quando eu nego, Ricardo não é arquiteto. Então ficaria assim. E qual é o conectivo que eu tenho aqui? Conectivo E. Eu represento por qual símbolo? Esse aqui. Então ficaria não P e Q. Então qual é a opção que tem esse item aqui? Letra D. Tá? Então, mole, a gente já fez a bateria, fizemos a bateria das outras bancas. Quando a gente chega aqui agora na IADS, a gente sente que é bem tranquilo. Tá? Temos mais uma aqui pra gente. Ó. Essa aqui é o seguinte, ele trouxe aqui de novo as proposições e ele quer que a gente passe para a linguagem lógica. Tá? Então, na verdade, ele já trouxe. Qual é a tradução para a linguagem corrente? Ele já trouxe para a linguagem lógica e ele quer saber o significado disso, tá? Então ele falou que se P, Antônio fala inglês, e Q, Antônio fala português, ele quer saber o que significa isso aqui, ó. O que significa, então, isso aqui traduzido para a linguagem corrente? Ou seja, para o português isso aqui se torna o quê? Tá? Bem, ó, primeira coisa, gente, nós fizemos agora há pouco isso aqui, ó. Se tem o tio aqui fora, significa não é verdade, né? Não é verdade que. Não é verdade que. Então pronto, nós já temos isso. Só por esse tio estar aqui fora eu já sei que não é verdade que. Ou seja, tem que ter essa informação. Não é verdade que alguma coisa vai estar acontecendo. Então eu já sei que, por conta do tio, não é verdade que... Aí agora eu vou ver o que está no parênteses, tá? Ele colocou a proposição P. A proposição P é Tony fala inglês. Então vamos lá. Tony fala inglês. Beleza. E aqui a gente tem a proposição... Aqui a gente tem o conectivo E, né? Então, ó, E, tá? O não P. Antônio fala português. Com a negação fica Antônio não fala português. Então tá aí. Não é verdade que Tony fala inglês e Antônio não fala português. Tem alguma alternativa que bate com isso que a gente acabou de traduzir para a linguagem, tá? A linguagem corrente? Tem, né, gente? Se você olhar, a letra A. Letra A é justamente o que bate com essa informação aqui, ó. Então veja que o negócio é tranquilo, é só conhecendo o conectivo e conhecendo o funcionamento da simbologia, as bancas muitas vezes elas só vão querer que você faça a tradução, tá? E a IADS, ela adora que você faça essa transposição, seja para a linguagem lógica ou seja para a linguagem corrente. Ela vai tentar buscar isso de você. Então é uma questão que você já pode rever várias vezes, treinar várias vezes, porque é questão certa na sua prova, tá? A banca ela vem trazendo isso sempre aí nesses últimos meses, beleza? Então avançando aqui, gente, vamos pegar aqui mais uma da IADS. Ó, P, Q e R. P, trabalhar mais de 30 anos, é a proposição P. Q, apresentar-se com salário integral, aposentar-se com salário integral. E R, ser mulher, tá? São três proposições aqui simples. Ele, o que ele fez aqui? Transformou na linguagem lógica. P, I, R, se então que. Tá? Ou, né, aqui, P e R, né, se P e R é então que. Tá? É o que está escrito aqui. Aí ele quer, isso significa o que na prática? Tá? Traduzindo para a linguagem, né, corrente, isso se torna o quê? Aí, pessoal, ele veio
Em regra, seria assim, ó. Trabalhar mais de 30 anos e, né, ser mulher. Se trabalhar mais de 30 anos e ser mulher, então aposenta-se com salário integral. Era para ser a resposta. Só que não tem essa opção. Tá? Não tem essa opção. Perceba que não vai ter essa opção. Aí, quando a questão trouxer o se então, ela pode querer sacanear com você e usar esses termos aqui, ó, necessário e suficiente, tá? Trouxe esses itens aqui, necessário e suficiente, a gente não comentou, mas eu quero trazer para você aqui agora que você vai matar essa questão, tá? Quando eu tenho uma proposição aqui, ó, uma proposição P indo numa proposição Q, certo? Essa proposição aqui, ó, P, ela é suficiente, tá? Para quê? Ou seja, ela é suficiente para essa, tá? Para que aconteça a proposição Q, basta que aconteça a proposição P, tá? Então a proposição P é suficiente para Q, certo? E a gente pode ter a volta, tá? O retorno aqui, ó. Esse retorno aqui, ó. Esse retorno aqui é o seguinte: a proposição Q é necessária, tá? Ou é necessário para acontecer o P, tá? Então a ida, a informação indo, ela é suficiente e voltando ela é necessária para que ocorra. Então, ó, P é suficiente para Q e Q é necessário para P, para que ocorra o ciclo ali, tá? Então, pensando nessa nova abordagem com as palavras necessário e suficiente, vamos perceber o que acontece aqui, ó. Significa que o lado de cá, quando eu observar, esse lado de cá para cá, isso aqui vai ser suficiente. Suficiente. E essa informação aqui significa o quê? Ó? Que é trabalhar mais de 30 anos e ser mulher. Trabalhar mais de 30 anos e ser mulher é suficiente para aposentar. Ok? E aposentar, né, se a gente pensa na volta, aposentar é condição necessária para aposentar com salário integral, é condição necessária para trabalhar mais de 30 anos e ser mulher. Então a gente vai e observa qual a alternativa que está trazendo isso para a gente, tá? Então primeiro a gente olha aqui, ó, ele está começando com a questão de aposentar, então vamos voltando, né? Vamos olhar de trás para frente. Aposentar é condição necessária para ser mulher e trabalhar mais de 30 anos. Então vamos ver se tem essa informação. Aposentar-se com salário integral, beleza. É necessário, beleza, necessário, voltando, é necessário, para ser mulher, beleza. E, conectivo E, beleza. Trabalhar mais de 30 anos. Então, ser mulher, trabalhar mais de 30 anos é o P e o R. Ah, então tá certinho, tá? Por que não seria a B? Porque ele usa suficiente. Ele tá falando que aposentar, ou seja, lá de trás, voltando, é suficiente. Não é o contrário. Voltando é condição necessária, tá? Então não pode ser a letra B. As outras também vocês vão ver que não bate porque ele trocou aqui os conectivos. Ó. Ele usa o ou, ele usa outros conectivos ali. Então não daria certo, tá? Ele está usando que é necessário na ida, mas na ida é suficiente e não necessário. Então aqui o macetezinho é você ficar de olho nisso aqui, ó, nesse desenho aqui, ó. Isso aqui só acontece no se então, tá? No conectivo se então, que algumas questões às vezes para poder dar uma caprichada mais pra gente, ela traz essa ideia aqui, ó. Então perceba que quando eu tenho uma proposição P e uma proposição Q, indo é condição suficiente, tá? Voltando é condição necessária. Necessário. Tá? Então, indo suficiente, voltando necessário. E aí você mata qualquer questão dessa parte de necessário e suficiente. Tá? A resposta correta aqui, letra A. Gabarito nosso aqui, letra A. Avançando, nós temos essa aqui, ó. Mais uma envolvendo essa questão de necessário e suficiente. Então perceba que a banca IADES, ela gosta disso aqui, porque é a segunda vez que ela cobrou isso, tá? Segunda vez aqui, a gente já está pegando essa bateria recente aqui, segunda vez que isso aparece em prova. Então a gente já tem que ficar muito de olho nisso aqui. Então lembra? Vamos lembrar aqui, ó. P implica em quê? Condição
suficiente, voltando, condição necessária. Então, ó, aqui ele colocou que, se que, então P e ou R, né? Então, aqui a primeira informação é aprender matemática. Então, ó, aprender matemática, né? Isso é condição suficiente, tá? E a segunda informação que ele falou, que é P ou R, então P é estudar matemática e gostar de matemática. Então, ó, aprender ou gostar vai ser condição necessária, que é a volta, né? Necessária. Seria a volta. Então, aprender ou gostar vai ser condição necessária. Vamos lá. P, aprender. Ah, não, é estudar, né? Não é aprender aqui, é estudar. Estudar, que é a P, né? E gostar, que é o R. Tá? E aprender é a proposição que. Estava colocando errado ali. Então, o que nós temos aqui? É só olhar as alternativas. A primeira informação, que é a informação que, é aprender matemática. Nas alternativas tem que estar assim, aprender matemática é suficiente. Então, vamos lá. Aprender matemática é necessário? Está errado. Aprender e gostar já está errado, porque aqui o se, então, né, o que está sozinho. Então, ele não tem o e. Esse conectivo do meio é o se, então. Então, aprender e gostar não é. Aprender é suficiente. Então, vamos ver essa aqui. Aprender é suficiente para gostar e estudar. Não, não é o e, é o ou. O conectivo aqui é o ou. Gostar, então já está voltando. Gostar, então está voltando. Ó. Gostar. E ou estudar, então gostar ou estudar. Estudar e gostar, gostar e estudar é a mesma coisa, tá? São necessários. Necessários para aprender. Aprender é a proposição que. Ó, então tá certo, bateu. Ó. Então ele fez a volta. Ó. Estudar ou gostar. Então, estudar ou gostar é condição necessária para o que é aprender matemática. Então, gostar ou estudar é condição necessária. Então, é essa a alternativa. Justamente essa é a alternativa. Por que não é a letra B? Porque ele falou que gostar e estudar, primeiro tem o E, não é conectivo ou que está ali. São condições suficientes, não é. Suficiente é ida. Só que gostar e estudar está no final, então volta. Então não pode ser, tá? Então a correta seria a letra E. Alternativa E. Seria a nossa alternativa aí. Então, gente, fizemos uma bateria bacana aí da IADES. Eu espero que você tenha conseguido entender a lógica que a banca ela vem trazendo, vem cobrando aqui pra gente. A ideia era justamente iniciar ali os conectivos bem de leve, principalmente para você que nunca viu. Se você nunca viu a questão da linguagem lógica, estudou lógica e tal, eu estou tentando ser bem máximo didático aqui possível para poder fazer com que você perceba que a matéria não tem essa complexidade toda, a matéria é bem tranquila, para você conseguir matar as questões na prova. Então aqui, gente, ó, a gente encerra esse bloco, a gente retorna daqui a pouquinho com a nossa próxima aula, que a gente já entra na tabela verdade, para a gente poder também trabalhar mais questões da banca com vocês. Né? A gente faz um apanhado geral com as outras bancas e já entra com as questões, né, da IADES, para você poder ter tranquilidade nessa prova e vencer aí esse conteúdo, tá? Então, lembrando que o nosso curso aí, essa aula 1, ela vai ser dividida em umas 4 partes, tá? E aí a gente depois pega as outras sequências. Eu fiz uma alteração aí na aula, acho que na aula 3, eu joguei ela para 4 e puxei a 4 para 3, mais para uma questão didática mesmo, para vencer mais rápido alguns tópicos e os mais demorados, eu pegar um mais demorado um pouco mais para frente. A parte de análise combinatória, né, arranjo, permutação, acho que era a aula 3, eu joguei para a aula 4, tá? Só para questão mesmo de organização. Beleza? Então, até o próximo bloco.